que pede alguma coisa, ele espera sempre receber um sim e nunca um não. Assim não foi diferente com Jesus. Jesus, ele disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele entendia que não podia ser a vontade dele, mas sim a vontade do seu Pai. Então ele disse: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E às vezes os filhos não entendem que o pai está dizendo não, mas não entende qual é o motivo daquele não. Mas nós sabemos que muitas das vezes o nosso não é até mesmo para lapidar o nosso filho. Quando eu falo do papel de pai, eu quero entrar dentro de uma homenagem que Deus colocou eu sentado no meu coração para falar. Uma homenagem ao meu pastor, porque esse tempo que eu congrego com ele, já teve algumas vezes que o meu pastor me contrariou. E quando ele me contrariou, ele me encontrou com cara zangada, com cara triste. E eu podia perceber no seu semblante que o coração dele estava dolorido, porque ele me contrariou. Não era a vontade dele me contrariar, mas ele queria me lapidar, porque se ele sempre falasse sim para mim, eu não conheceria o não. E talvez mais tarde, quando eu receberia o não de alguém, poderia causar uma coisa muito má em mim. E algumas vezes ele disse para mim: não, Renato. E quando ele disse não para mim, eu fiquei assim contrariado. E depois de algumas vezes, passando alguns tempos, outra vez, ele disse para mim novamente: não, Renato. E eu pude perceber que aquele não que ele falava já era com uma preocupação de saber como seria a minha atitude, como eu agiria da forma daquele não. Nós lemos aqui, irmão, que o próprio Jesus, ele pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria passar por aquilo, mas era um plano ao qual Deus tinha traçado para que aquilo viesse a acontecer. E Deus disse para o seu filho: não, filho, eu não posso passar de você esse cálice. Vai ser necessário que você beba. Mas existe a insistência, como os filhos jovens, eles pedem o pai uma e duas vezes, como foi feito nesse jogral, né? Existe a insistência, mas o pai, muitas das vezes, ele não muda de opinião, mas não é para poder trazer um castigo sobre o filho, mas é para poder aperfeiçoar o filho, para preparar essa vida que nós já temos como experiência. E muitas das vezes a gente não entende, irmão, aquele não. Jesus novamente insistindo disse: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, então que seja feita a tua vontade, que eu venha beber. Irmão, o nosso gostar de alguém não pode estar incluído em só enquanto nós recebemos o sim. O nosso gostar de alguém tem que estar incluído no sim e no não, ou então no talvez ou no espera, porque a palavra de Deus diz que tem três maneiras de Deus responder: é sim, é não, ou então é espera. E o que mais me alegra o coração, irmão, nesta noite, é que diante desses não, ao qual meu pastor falou para mim, eu pude superar. E o momento da minha cara triste, ou a cara nervosa, né, ou entristecido por ter recebido não, eu pude superar e passar por cima desse não e continuar a respeitar do mesmo jeito e admirar do mesmo jeito.
Porque quando o pai ensina o filho, ele tem essas maneiras de ensinar. E muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós achamos que o pai só fala não, mas não entendemos que é uma maneira de nos lapidar. E o meu pastor, ele tem me lapidado. E eu tenho aprendido com isso. E hoje o que eu mais admiro nele, que quando ele me diz um não, eu consigo enxergar uma preocupação dele atrás daquele não. Como ele querendo falar para mim: Renato, eu queria te dizer sim, mas o sim não vai te levar aonde eu quero. Então nessa hora você precisa ouvir o não, para você chegar aonde eu quero. É assim mesmo um pai quando fala não para o filho. Às vezes o meu filho, ele fica, um fica agarrado no computador e se interte com o computador. O outro não, o outro quer ir para a rua. E ele fica: pai, deixa eu ir na pracinha. Pai, deixa eu ir ali para a rua soltar pipa. E eu e a minha esposa está sempre falando assim: não, mas não é um não para impedir a criação dele ou dele brincar. É porque nós já temos um pouco de conhecimento da rua e sabemos que existe malícia. Esses dias eu estava falando com ele: pai, o garoto me chamou para jogar futebol, você deixa? E eu falei para ele: Creito, por você ficar mais tempo dentro de casa do que na rua, você não conhece as malícias do futebol. Você precisaria conhecer primeiro para depois jogar. E ele falou para mim: o que é malícia, pai? E eu falei para ele: tá vendo? Você não sabe nem o que é a malícia de futebol. Como é que vocês querem estar lá naquele meio? Então quando eu disse para ele não, é porque eu já conheço a malícia. E eu expliquei a ele: malícia é o cara ver tu correndo e te dar um tronco. Ele sabe que tu vai cair. Malícia é o cara botar o pé e saber que tu vai chutar e vai se machucar. Eles agem dessa malícia. E se você não tiver malícia para se defender, você vai ser presa na mão deles. E ele ficou olhando para mim e ele não sabia disso. E às vezes, irmão, a gente fala não e o filho não entende por que o não. Mas eu louvo a Deus pelo pastor que eu tenho, que tem me lapidado como filho, tem me falado não às vezes. E se a gente for querer só receber o não, receber o sim, e não está pronto para receber o não, nós não vamos estar preparados para essa vida. Para essa vida a gente temos que estar pronto, tanto para receber o sim, quanto para receber o não. Você já viu criança na rua que não aprenderam a receber o não? Quando a criança fala: pai, compra isso para mim. Aí o pai fala assim: filho, eu estou sem dinheiro. O que a criança faz? Se joga no chão, começa a chorar, começa a espernear, porque não aprendeu o quê? O não. Então, irmão, é muito importante a gente ter uma noção do não. Porque quando a gente temos a noção do não, quando a gente fala para o filho não, o filho vai falar assim: meu pai está falando não porque não pode, e porque não tem, que se tivesse, ele compraria. Então que a gente venha aprender que o próprio Deus, eu imagino como Deus deve